Amigo, aí sim, hein? Estamos de volta no nosso programa, o melhor programa da sua manhã de sábado, das 9 às 11, Farol 105. Teto Material para Construção. Obrigado pelo apoio, Deus possa abençoar vocês sempre. Obrigado, Nova FM, porque é uma bênção estar com vocês aqui. Pastor Arão, nesse sábado, dia 9 de 8 de 2025, o senhor escolheu o senhor estar aqui trazendo uma palavra para os pais Vamos dessa lá. cidade, desse estado, desse Brasil. Fica à vontade. Viu? Glória a Deus. Para mim é uma alegria e uma grande responsabilidade, né? Porque você falar, pregar a palavra de Deus, eu acho que é uma das coisas mais que nos faz tremer e temer diante de Deus. Porque nós sermos, nesses dias, tentarmos ser boca de Deus, boca profética de Deus, tem que ter um senso de muita responsabilidade e de confiança em Deus. Então, eu estou feliz de estar aqui, somente para falar sobre um dia tão especial que é o Dia dos Pais. E o que mais marca a vida de um pai é o legado, né? Eu olho para o meu, que já se foi, ele deixou um legado muito forte, um homem sério, um homem honesto, um homem trabalhador. Então é isso que nós vamos tentar falar um pouco sobre isso. E antes de tudo eu quero parabenizar todos os homens da cidade de Gurupi, todos os pais da igreja da IB, das igrejas evangélicas aqui no Gurupi. Desejar a eles que eles continuem sendo pais segundo o coração de Deus, né? E realmente seja um tempo novo na vida deles, que o altar do Senhor seja sempre edificado dentro da casa de cada um e que o legado que vocês deixem para os seus filhos vai continuar a se perpetuar nas suas gerações futuras, né? O que é importante é isso, nós vemos que as gerações estão se seguindo, né? Eu já estou vindo já dentro da terceira geração, né? E já daqui a pouco vou ver já os meus bisnetos, como o Belchior falou. E estamos aí. E hoje eu quero trazer uma palavra para os irmãos que está baseado no livro de Deuteronômio, que fala no capítulo 22 e o versículo 8. Aí você vai dizer, será que esse texto tem alguma coisa a ver com os pais? Vamos ver. Deus vai nos dar a graça de podermos fazer uma hermenêutica, né, para uma interpretação. E com certeza vai ser muito importante. O capítulo 2, versículo 8 diz, quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair nela. Né? Não sei se vocês entenderam, aqui está falando justamente quando você edificar uma casa nova para você. Isso fala do início da vida, de um casamento, da solidez do casamento, né? Aí existe a sequência de que Deus começa a dar as orientações precisas para que essa casa seja uma casa segura, um porto seguro para a vida de uma família. Então ele orienta o quê? No terraço, onde tiver perigo, você construa um parapeito, para que ninguém caia dela e não venha ser cobrado o sangue dessa pessoa que caiu desse parapeito. Então esse texto ele fala de coisas muito importantes que nós queríamos assim falar nessa manhã e eu queria compartilhar com os irmãos, né? Primeira coisa que nós vemos nesse texto é que o pai, ele é o protetor, o pai é aquele que é o guarda, é aquele que traz segurança à família, né? Quando o pai ele não protege, quando o pai ele não dá segurança à família se destrói. Então o homem, quando ele casa e nasce os filhos, ele começa como pai a ter essa função importantíssima de ser o protetor, o guardador, o guardião da sua casa, né? De segurança em todas as áreas, ter o cuidado em todos os aspectos da família, né? Então ele tem que vigiar, cuidar dos filhos, olhar para o que os filhos estão fazendo, o que é que eles estão planejando fazer para que você possa trazer a palavra certa, a correção certa, para que eles não venham cair em perigos, né? Então esse parapeito significa proteção, significa cuidado, significa essa segurança, né? A Bíblia diz, se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, a nossa casa, aí vem o cuidado do quê? Em primeiro lugar, do Pai de excelência que é Deus. Primeiro pai que precisa entrar na nossa família é o Senhor. Ele vai guardar a nossa casa. E nós, como filhos de Deus, como homens de Deus, nós também temos essa unção de Deus para continuarmos esse trabalho de guardarmos a nossa família. Temos o cuidado dela, zelarmos por ela. Se vemos algum filho em perigo, algum filho em uma situação adversa, você vai chegar, vai orientar. E se possível for, não é, dar a sua própria vida, né? Pelos seus filhos, pela sua família. E eu tenho visto muitas pessoas nesses dias assim não valorizarem a segurança, a paternidade
da excelência de um pai. Não valorizam os seus pais. E às vezes não olham mais para aquilo que os pais fizeram. Nas suas velhices, muitos são abandonados, até colocados para fora do seio da família, por não haver um reconhecimento. Mas acreditamos que o pai que ele faz um trabalho de proteção, de cuidado, de excelência, ele vai ser um homem protegido por Deus e pela sua família até o fim da sua vida. Né? Então, essa é a importância que nós precisamos ter desse cuidado de segurança. A gente sabe que todo esse trabalho de segurança ela é posta diante de nós no sentido de que nós, como guardiões da nossa casa, nós estamos o quê? Protegendo ela através de uma vida de oração. O pai tem que ser um homem de oração. O pai tem que trazer a vida do altar de Deus para dentro da sua casa. Proteger a sua casa, ser um guerreiro de oração. O pai tem que estar orando pelos seus filhos. O pai tem que estar interessado em cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Né? E isso aí vem a segunda coisa que eu acho importante, é a questão da provisão. Né? E o pai vem prover as necessidades dos filhos. Não só materiais, mas as necessidades espirituais e físicas. O pai, ele provê todas as necessidades. O pai sempre vai chegar junto, né? A gente sabe que às vezes o filho casa, vai embora, tudo fica longe, mas nos momentos mais difíceis deles, eles procuram a gente. Quando ele tem aquela referência como pai, eles vão atrás. Pai, assim, ore por mim. Eu tenho um filho já casado, já com mais de 40 anos. E de vez em quando eu recebo o telefone, pai, ora por mim, eu estou precisando da tua ajuda, ora por mim, eu estou lá. E já fiz muitas vezes assim, sair de um lugar para outro, onde eles, para ir me encontrar com eles, para dar apoio a eles, moral, espiritual, e chegar junto. Acho que o pai tem que ser assim. Não importa se ele errou, se ele não errou, ele é filho, nunca vai deixar de ser filho. Né? A gente tem um costume hoje de vermos as pessoas descartáveis. Né? Isso não existe dentro do contexto do Evangelho. Dentro da palavra de Deus não existe pessoas descartáveis. Deus ama a todos e Deus quer realmente transformar as vidas, mudar o aspecto das vidas. Então as pessoas ficam muitas vezes a primeira decepção que tem com um filho ou com uma filha, eles descartam, jogam fora. Não quero mais saber de você, não quero mais saber da sua vida. Você fez comigo, me decepcionou. E nessa decepção você não pode jogar fora. É como um bebê. Você não pode pegar um bebê que faz as suas necessidades numa fralda e jogar ele todo fora. Ele só tem que fazer o quê? Limpar, tirar a fraldinha dele e colocar uma fralda nova. Filhos não são descartáveis. Então o pai tem que entender isso. Ele tem que ter a proteção, ser o provedor, cuidar, não deixar faltar. E realmente o pai, ele zela para que realmente a sua família viva nessa segurança e nessa provisão de Deus. Então, o filho que é criado num lar onde o seu pai é um provedor, ele entende que Deus tem sido o provedor também do seu pai. Isso implica também na vida de fidelidade que o pai tem um legado de fidelidade. Então você vai olhar para um pai que realmente ele é zeloso pelas coisas de Deus, ele zela pela palavra de Deus, ele é fiel a Deus. Ele é uma pessoa que tem um coração no reino, ele é uma pessoa que ama as pessoas, que cuida das pessoas também de fora. Ele é uma pessoa que olha para as pessoas necessitadas e estende a sua mão e ajuda. Então o filho vendo isso vai ser um legado para ele, ele vai continuar entendendo o que é provisão, o que é cuidado, o que é zelo. Então eu acredito para esse dia mais importante na vida de um pai, é entender isso, colocar no seu coração que ele deve continuar ser um protetor, cuidando da segurança da sua casa, sendo um provedor, quer dizer, provendo as necessidades espirituais, materiais e físicas da família, dos filhos. Né? Ele fazendo isso, ele vai fundamentar os filhos, a herança posterior dele, as gerações futuras dele, vai fundamentar num alicerce muito positivo. Né? Onde os filhos não terão problemas algum de enfrentar a vida de casado, ter outra família. Então, existem muitos jovens hoje com medo de entrar na vida familiar, casar, porque não vê o exemplo em casa, não vê a estrutura em casa. São pais falhos, que não honram, que não respeitam, que vivem uma vida dissoluta, se embriagam na frente dos filhos, se prostituem, os filhos sabem da vida prostituta dos seus pais. Isso não é um legado bom. Então, quando o homem ele se firma em Deus, ele passa, em primeiro lugar, a ser fiel a Deus. E eu costumo dizer que o homem, o pai que é fiel a Deus, ele é fiel a todas as pessoas que estão ao seu lado. Esposa, filhos e a igreja, o corpo de Cristo. Então, isso é um legado muito importante. Então, Deus quer trazer para você esse sentido hoje. E o último sentido que eu entendo que é muito importante é a questão do sacerdócio. Sacerdote significa ministro. Né? Os sacerdotes, eles ministravam diante de Deus.
Então, a edificação de um lar, sem um altar para o Senhor dentro da sua casa, ela se torna, os outros trabalhos, todos sem valor. Porque eu preciso trazer Deus para o seio da minha família. Eu preciso trazer o Senhor e que os meus filhos me conheçam e saibam que eu sirvo a um Deus que é real. É um Deus que ouve as minhas orações. É um Deus que os meus filhos vão ver que Deus me responde quando eu oro, né? E como é bom quando a gente vê pessoas assim, os filhos olharem para os seus pais, para o seu pai, e ver dele um referencial de fé. Meu pai é um homem de fé. Quando ele ora, os céus se abalam. Quando ele ora, as portas se abrem. Quando ele determina ter uma vida de consagração, de oração e jejum, Deus muda o quadro. Deus muda até os ambientes, Deus muda até as estações, para abençoar um pai que honra e zela pela santidade e pela vida com Deus. Então, o sacerdote, ele traz o que dentro de casa? Ele traz Deus para dentro da família. Ele traz a aliança do Senhor para dentro da sua família. Então, um pai que muito me admira é Obed-Edom, né? Obed-Edom era um pai que foi escalado sem se oferecer. Ele foi escolhido para que a arca do Senhor, que estava assim em andarilha, sem ter onde ficar, né? Depois que houve a morte dos filhos do sacerdote, né? Eles morreram ao tocar na arca. Naquele momento a arca ficou meio assim perdida, então disse assim, vamos colocar na casa de Obed-Edom. E eu acredito que a presença de Deus dentro da casa de Obed-Edom transformou toda a situação da família. Gente, olha, a Bíblia diz que Obed-Edom prosperou tanto com a presença da arca dentro da casa, que a arca simbolizava o quê? A presença de Deus, né? Israel, quando ia para as guerras, quem é que ia na frente? A arca da aliança. É tanto que quando eles perderam a guerra, né, e está lá no livro de Samuel falando sobre isso, e a arca foi levada para o templo de Dagon, né, os filisteus pegaram a arca e levaram, a Bíblia diz que Israel foi derrotada de uma maneira terrível, porque a glória de Deus se foi de Israel. A presença de Deus não acompanha Israel. Então, um lar que não tem a presença de Deus é um lar derrotado. O lar que não tem a presença de Deus é um lar frustrado, um lar que não vai para frente. Então, nós como homens, como pais, nós temos a responsabilidade, como sacerdote do Senhor, trazer a glória de Deus para dentro da nossa casa. Trazer a presença de Deus para a nossa casa. Edificar o altar do Senhor dentro da nossa casa. E essa é uma importância muito grande para a vida de nós pais. Porque nos nossos dias em que estamos vivendo, onde o mundo está maluco, o mundo está virado de cabeça para baixo, o que é certo se torna o que é errado se torna certo. Tá tudo maluco, né? E o que é sim agora é não, e o que é não agora é sim. Você não sabe mais o que diz, não sabe o que faz, porque hoje mudou tudo, né? A situação hoje está desse jeito. Então é preciso nós termos um fundamento, um alicerce, rocha, que é Jesus Cristo, para termos as nossas casas fundamentadas no amor de Deus, na palavra de Deus. Então, o sacerdócio implementa dentro da família a glória de Deus. É tanto que, enquanto a Arca da Aliança não voltou para Israel quando se perdeu os filisteus pagaram um preço muito alto, porque ela estava num lugar que não era para estar. Então, a Arca da Aliança de Deus, a presença de Deus tem que estar dentro das nossas vidas. Hoje, nós somos cada um aqui uma arca, viu? Você é arca, Belchior, você é arca, Edivaldo. Hoje, Deus habita dentro de nós. A presença de Deus tem que estar dentro da gente, em primeiro lugar. Então, eu tenho que trazer essa presença para dentro de casa, através de uma vida de oração, de louvor, de adoração, sabe? As primeiras coisas que nós precisamos fazer todos os dias ao acordarmos é trazer a presença